Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio aqui novamente. Nós vamos continuar hoje estudando sobre figuras planas. Já aprendemos um pouco sobre perímetro e agora nós vamos estudar sobre área. Então, a área de figura plana nada mais é do que aquela grandeza que ela corresponde à medida de uma superfície. Então, eu vou calcular aquela medida, tá certo? Que corresponde justamente àquela superfície daquela figura plana que vai ser objeto do meu estudo. Pode ser um quadrado, pode ser um paralelogramo, pode ser um trapézio, pode ser um retângulo, pode ser qualquer figura plana que eu tiver. Algumas é mais fácil eu conseguir calcular essa área, outras eu já tenho que raciocinar um pouquinho mais. Todos nós conseguiremos calcular essa área de uma maneira muito mais simples, desde que a gente entenda alguns conceitos. Então, primeiro, como que eu vou calcular a área, por exemplo, de um quadrado? O que é um quadrado? Estão lembrados do que é um quadrado? Bom, um quadrado ele é aquela figura plana que tem 4 lados, quadrado, sendo que cada lado tem a mesma medida. E os ângulos internos, eles têm 90 graus. Então, aqui nós temos um quadrado e temos a forma de calcularmos a área de um quadrado. Se eu quero calcular a área de um quadrado, pessoal, eu vou multiplicar um lado vezes o outro. Então, a área de um quadrado vai ser lado vezes lado, ou até L ao quadrado, como a gente chama, tá certo? Então, a área de um quadrado, eu vou multiplicar um lado vezes o outro, que eu vou chegar nessa área. Essa área, pessoal, quando eu calcular, eu posso calcular ela em centímetros, em metros, em quilômetros, vai depender da figura que eu tiver. Se eu tiver uma figura com as laterais pequenas, que são medidas em centímetro, então eu vou ter o resultado em centímetro. Porém, a área, nós utilizamos sempre esta medida ao quadrado, ou seja, centímetros quadrados, decímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, tá certo? Então, voltando aqui no quadrado, a área dele é um lado vezes o outro. Agora, como que eu calculo a área, por exemplo, de um retângulo? Bom, nós temos aqui um retângulo. O retângulo, você já vê que ele é um pouquinho diferente do quadrado. Você vê que os ângulos internos dele, eles medem 90 graus. Os dois lados, você tem dois lados maiores com a mesma medida e dois lados menores com a mesma medida. Como é que eu calculo? Bom, a área vai ser um lado vezes o outro. Esse lado de baixo eu chamo de base. Esse lado de cima eu chamo de altura. Então, a área ela é a base vezes a altura. Tudo bem? Então, voltando aqui ao cálculo da área das outras figuras planas, além do quadrado, além do retângulo, nós temos o paralelogramo. Vejam aqui um exemplo de um paralelogramo. O paralelogramo ele é uma figura plana, você vê que tem 4 lados, porém, você vê que tem 2 de medidas iguais e outros 2 também com medidas iguais. Eles são paralelos entre si, mas os ângulos internos, eles são 2 maiores que 90 graus e 2 menores. Este é o famoso paralelogramo. Como é que eu calculo a área do paralelogramo? Vejam bem, é como se fosse um retângulo torto, não é? Se eu desentortar, ele vai ficar um retângulo, não vai? Então, a área é a mesma coisa. A área do paralelogramo vai ser a base vezes a altura, do mesmo jeito que eu calculo a área do retângulo. Agora, além dessas 3 figuras, como o quadrado, o retângulo, tá certo? O paralelogramo, nós temos o trapézio. Vejam aqui o exemplo de um trapézio. Esta figura você tem uma base menor, você tem outra base maior e você tem as laterais e os ângulos internos. Então, como é que eu calculo a área aqui desse trapézio, pessoal? Para que eu calcule a área do trapézio, eu vou somar a base menor mais a base maior, vou multiplicar pela altura e vou dividir por 2. Então, quando eu faço isso, eu vou ter a área desse trapézio. Do mesmo modo, nós podemos utilizar também esses cálculos para calcularmos a área, por exemplo, de um losango, que é aquela figura, como essa figura que vocês estão vendo aqui, essa figura plana. O losango, você vê que ele tem aqui 4 lados. Mas os ângulos, você tem 2 ângulos menores, 2 ângulos maiores do que 90 graus, tá certo? Porém, se você verificar, eles estão distantes, há uma certa distância entre si, tá certo? Mas esses lados, eles não são, obviamente, paralelos.
Se eu quiser calcular a área do losango, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, imagine aqui, eu vou ligar esses pontos, vou fazer como se fosse uma cruz nele, tá certo? Então, você vai ter duas medidas que a gente chama de diagonais. Uma é maior e outra é menor, obviamente. Então, eu vou multiplicar a diagonal maior vezes a diagonal menor e dividir por 2. E eu terei a área do famoso losango. Agora tem uma figura plana que é muito comum, todos nós conhecemos, que é o triângulo. Vejam aqui o triângulo. Triângulo é uma figura com 3 lados, que podem ser de tamanhos iguais ou diferentes. Você tem 3 ângulos internos, óbvio, né? Como é que eu calculo a área do triângulo? Eu vou simplesmente pegar a base, essa medida que está aqui na parte de baixo, multiplicar pela altura, tá certo? A altura dela, simplesmente, a altura dessa figura, e vou dividir por 2, e eu terei a área do famoso triângulo. Tudo bem? Então, pessoal, nós acabamos de verificar como é que calcula a área do quadrado, do retângulo, do trapézio, do losango, do triângulo. E agora nós temos uma figura aqui. Vocês lembram que eu planifiquei um cubo quando a gente estava estudando sobre perímetro, e nós calculamos o perímetro daquele cubo. Nós calculamos o somatório daquela figura plana. Hoje nós temos esta mesma área. Aquele cubo planificado, ele está aqui. Qual seria a área desta figura plana? Lembram que cada lateral deste cubo mede 35 centímetros? Pois é. Cada ladinho deste aqui, pessoal, mede 35 centímetros. 35, 35, 35, 35, 35, mais 35 e assim vai. Então, se você verificar, esses lados aqui, eles são iguais. Isto daqui é um quadrado. Isto daqui é outro quadrado. Mais um, mais outro, outro e outro. No total, nós temos 6 quadrados. Se eu quiser calcular a área desta figura aqui, como que eu vou fazer? Vejam bem, eu não tenho 6 quadrados? Cada pedacinho deste, cada lateral dessa mede 35 centímetros. Então, como é que eu calculo a área de um quadrado? É um lado vezes o outro, não é? Não é isso? Ou o lado ao quadrado? Então, vejamos, vamos acompanhar aqui. A área do quadrado, ela é um lado vezes o outro. A área do quadrado, lembrem que eu falei que cada pedacinho deste daqui mede 35 centímetros? Então, eu tenho 35 centímetros vezes 35 centímetros. 35 centímetros vezes 35 centímetros dá 1.225 centímetros quadrados, tá certo? Se eu tivesse essa medida em metros, seria metros quadrados. Mas vejam bem, eu calculei a área de um quadrado deste. Cada quadrado deste tem 1.225 centímetros quadrados. Isso significa que se eu fizer vários quadradinhos, onde cada ladinho tiver 1 centímetro, dentro de um espaço deste eu vou conseguir colocar 1.225. Só que eu tenho 6 quadrados. Então, se eu quiser a área total desta figura, eu vou somar a área deste, mais deste, mais deste, deste. Eu vou multiplicar por 6. Então, a área total vai ser 1.225 vezes 6. Vamos calcular comigo. 6 vezes 5, 30. Vão 3, não é isso? 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15, correto. Vai 1. 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Não é isso? Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então, eu vou ter 7.350. Mas que unidade de medida eu estou utilizando aqui? Eu não falei que era centímetros? Então, centímetros quadrados. Resumindo, a área total dessa figura é 7.350 centímetros quadrados. Significa o quê, pessoal? Que se eu pegar vários quadradinhos onde 1 centímetro, onde cada lateral vai ter 1 centímetro, eu vou conseguir encaixar dentro desta figura aqui 7.350 pedacinhos desse, tá certo? Então, quando eu falo que uma área de determinada superfície, ela é 30 metros quadrados, quer dizer que dentro daquela superfície, dentro daquela área plana, eu consigo colocar 30 quadrados de 1 metro de lado. E assim vai. Então, eu espero que vocês consigam resolver os nossos exercícios envolvendo área. Espero que vocês consigam calcular corretamente a área do quadrado, do trapézio, do retângulo.
E leiam bastante, vejam os problemas com atenção e resolvam. E espero que vocês tenham um bom exercício, tá certo? Até mais, galera. Até a próxima aula.